Bem, queridas amigos, ou melhor, queridas amigas e queridos amigos, é com muita satisfação que eu faço uma alocução para apresentar em vídeo em maio no nosso evento de Rio de Janeiro acerca da pós-graduação, da crise da pós-graduação, como queira. Portanto, eu teria que dizer que é indubitável da pertinência e da importância da pós-graduação no contexto das sociedades contemporâneas e, sobretudo, no âmbito das universidades. Essa importância releva historicamente, fundamentalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, no sentido em que a própria pós-graduação permitiu, potenciou a mobilidade social de todos os estudantes, de todos os investigadores que frequentavam ou frequentavam no caso e frequentam as universidades. Ou seja, até mais ou menos à Segunda Guerra Mundial, as universidades pautavam uma formação, melhor dizendo, baseada muito na graduação, ou seja, licenciatura, bacharelato, por aí fora. Só excepcionalmente que alguém tirava digamos, o doutorado e necessariamente seguia a pós-graduação. O que é facto é que a pós-graduação, no sentido lato do termo, permitiu maior mobilidade social a todos aqueles que frequentavam as universidades, sendo médicos, engenheiros, enfim, economistas ou sociólogos. No sentido em que a própria pós-graduação e, sobretudo, eu diria, o doutorado e até o próprio mestrado, permitia encaixar como competência profissional nas diferentes profissões, na estratificação social, o conjunto de pessoas, um conjunto de estudantes. Ou seja, até lá era difícil a mobilidade social no sentido ascendente, mas com a potenciação da pós-graduação é indubitável que a mesma vocacionou ou possibilitou esta evolução que eu acabei de referir. E é indubitável também que tudo isto tem por trás causas e efeitos que circulam, que têm origem no progresso e na razão. O progresso e a razão está articulado intimamente com o próprio desenvolvimento do capitalismo, com a própria possibilidade de produção, distribuição, troca, consumo de bens e serviços e necessariamente com aquilo que nós podemos dizer a própria possibilidade de as pessoas evoluírem no sentido de maior cidadania. Ocorre que, tendo presente aquilo que referi até agora, toda esta realidade é, em certa medida, potenciada, desenvolvida com os 30 gloriosos anos do capitalismo. Porque nunca até então, e aqui temos que ver as profissões, as competências, a educação, a formação, o conhecimento científico articulado com as próprias profissões, nunca até então o capitalismo tinha produzido, destruído, trocado e consumido tantas mercadorias como nos 30 gloriosos anos do capitalismo. Então, temos aqui presente uma mundo de vivência, ou uma evidência muito pertinente, que é no sentido de uma grande integração, de uma grande interdependência, de uma grande complementaridade entre a própria formação, o ensino, o conhecimento científico, na qual está a graduação, bem entendido, mas também está a pós-graduação, sobretudo em certos setores. E digamos que o que podemos dizer é que as universidades cresceram, desenvolveram-se como cogumelos, em harmonia, em articulação com esta realidade que eu acabei de referir. E, portanto, ninguém estava à espera que, efetivamente, ao momento dado desta realidade, a emergência das tecnologias de informação e de comunicação fosse um fato em brasileiro
cada vez mais representativo. Isto quer dizer que, enquanto que a produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços antes era baseado numa relação de copresença física, era uma relação fundamentalmente material, com fronteiras físicas, que era a nível da produção, distribuição, troca e consumo, e havia descontinuidade a nível destes 4 espaços-tempos. Com as tecnologias de informação e de comunicação, a produção é, e nos 30 gloriosos anos de capitalismo já estão aqui ultrapassados, depois da década de 70, mas o que é facto é que aqui a produção, distribuição, troca e consumo são bens e serviços imateriais, analítico-simbólicos. Ora bem, se estamos a falar em bens ou serviços analítico-simbólicos, estamos a falar na ciência, estamos a falar na investigação, estamos a falar, digamos, naquilo que é a produção e a formação de conhecimento. Evidentemente que esta realidade é de tal maneira revolucionária, tal maneira desestruturante dos 30 gloriosos anos de capitalismo, que as estruturas hierárquicas, eu diria a divisão social de trabalho, a organização hierárquica formal, o processo de tomada de decisão e o processo de liderança na produção, distribuição, troca, consumo de bens e serviços analítico-simbólicos, eu diria bens e serviços científicos, são realmente, eu diria, remodelados, são reestruturados e são revolucionados. Ao ponto de, quer dizer, na produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços científicos ou analítico-simbólicos, ou, portanto, após pós-graduação, não existem barreiras, fronteiras, no espaço-tempo da produção, distribuição, troca e consumo. Mas existe instantaneidade, existe informalidade da própria assunção, da criação, da formação, educação, eu diria, do conhecimento em termos de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços científicos. Neste sentido, podemos e devemos pensar e, em certa medida, analisar a mudança em que estamos perante algoritmos ou inteligência artificial ou nanotecnologia, não importa, que, em certa medida, só nos permitem não a criação, a criatividade científica, mas uma potência de codificação e descodificação dessas linguagens. De tal forma que, hoje, a maior parte, ou uma grande parte dos produtos das pós-graduações são feitas em função desta capacidade cognitiva e emocional e energética, bem entendido, de codificação e descodificação destas linguagens. Portanto, em presença disto, em presença desta evolução, é bem evidente que estamos em situações paradoxais, contraditórias, perversas, porque, efetivamente, a autoridade hierárquica, antigamente, ou a divisão social de trabalho, ou o processo de decisão, ou o processo de liderança, não é mais estruturado, não é mais rigidamente estruturado por comportamentos definidos à partida, ou, por exemplo, por estruturas ou por funções determinadas. Agora, o que está aqui em jogo é que a relação entre aluno e professor, ou pós-graduado, e investigador, ou orientador, não importa, o que está aqui em jogo é uma realidade de espontaneidade e de informalidade comportamental, no sentido de codificação, capacidade de codificação e descodificação das linguagens que têm a ver com a pesquisa, com a formação da própria pós-graduação. Ora, nesse sentido, as previsões, digamos, da autoridade hierárquica formal do antigamente acabam definitivamente. Há que ver agora é como há que reintroduzir um comportamento cognitivo e emocional no sentido de acesso ao conhecimento científico sem passar pela abstração e a complexidade das tecnologias de informação e comunicação.
Pronto, obrigado pela vossa presença e até um dia.